Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos possam estar bem, alegres, felizes por mais um dia que o Senhor nos concede e pela oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Aprendemos na lição da semana passada, ou na última lição, no capítulo de número 3, sobre o propósito que deve ter um sermão. E agora, nessa lição de número 4 da unidade 3, aprenderemos sobre estilo, espiritualidade e técnicas do sermão. Vamos então abordar os estilos de sermões que existem, vamos abordar os elementos que devem preceder a construção desse sermão e, por fim, estudaremos algumas técnicas e análises que devem ser feitas, que serão de grande valia para a construção e a ministração desse sermão da palavra de Deus. Ok, irmãos? Conhecendo então o próprio estilo. Cada um de nós temos um estilo, cada pregador, cada palestrante, cada pessoa que faz uso da palavra, ele tem a sua característica própria. Nós, seres humanos, somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Por mais que conviva há muito tempo, você até pega uma coisinha ou outra da outra pessoa por conviver, né? Mas você tem o seu estilo próprio, a sua maneira própria. Ninguém vai ser 100% igual e nem deve ser igual. É a pluralidade, a diversidade que faz com que a pregação do evangelho se torne interessante, né? Cada pregador, então, tem seu estilo próprio para transmitir o sermão. O estilo está ligado à personalidade, né? São características únicas e peculiares, né? O estilo é a maneira, segundo o dicionário, é a maneira particular e pessoal de se expressar, né? Através da escrita, através da música, o modo de se vestir, o modo de pintar, o modo de esculpir. Por exemplo, você pega um cantor, desses que estão na mídia. Aí o cantor ele escolhe um estilo de música. Ele sempre cantou aquele mesmo estilo de música, sei lá, um funk. Você não olha para ele na hora e pensa, esse cantor canta música, sei lá, caipira, música sertaneja, não sei como fala. Você olha e imagina, esse cantor ou essa cantora, ela é funkeira, deve ser assim que se fala. A mesma coisa, você olha um poeta, você não vê naquele poeta, em hipótese alguma, alguém que toca violão, pode até tocar, mas você olha ele como alguém que trabalha com emoções através das palavras poéticas, né? São estilos totalmente diferentes e que devem ser respeitados esses estilos, porque cada um tem uma forma de se expressar, irmãos, tá certo? Bom, o estilo então trata do jeito único de ser e por isso é necessário que o pregador conheça o seu próprio estilo, né? Respeitando, só assim, quando ele conhece o estilo e o respeita e o aceita, é que ele vai conseguir corrigir e melhorar coisas que podem ser melhoradas, e ao mesmo tempo ele vai valorizar aquilo que deve ser valorizado no seu próprio estilo. Cada um tem o seu estilo, tá certo? Imitadores, copiadores, plagiadores e caricatos, de outros pregadores não são pessoas seguras em si mesmo, porque não confia no seu próprio estilo, né? E nós, como homens de Deus, devemos confiar no chamado divino para aquilo que ele nos chamou, da forma que ele nos chamou. Deus nos chamou nesse estilo porque ele necessita de nós desta maneira, sendo usados nesse estilo, corrigindo, vale ressaltar novamente aquilo que pode ser corrigido, melhorado, né? Melhorar aquilo que pode ser melhorado, porém valorizando características que são únicas, que são nossas, que são pessoais. Tem pessoas que têm características, que têm um estilo mais para ensino, tem pessoas que são mais inflamadas nas suas mensagens, nos seus discursos, tem pessoas que falam mais pausadamente, tem pessoas que falam mais rápido. Isso é característica, irmãos, tá certo? Bom, estilos de sermões. Há diferentes estilos de mensagens, todas elas têm as suas funções a ser cumpridas, tá certo?
mesmo sendo estilos diferentes, elas têm algo em comum, né? Exige que o pregador tire antecipadamente um tempo para prepará-las, para meditar sobre o assunto, para ter o seu momento de consagração, né, com mais seriedade e tudo mais. As mensagens elaboradas em cima da hora, elas são sinônimos de você navegar por águas rasas, né? A qualquer momento seu barco pode encalhar, seu navio pode dar num banco de areia e encalhar. Então necessário que você se aprofunde na palavra de Deus, que você se aprofunde na oração, que você se aprofunde na consagração e na meditação da palavra de Deus. Caso contrário, você estará navegando com um grande navio em águas rasas e o risco de você encalhar ou parar num banco de areia ou bater nas rochas é muito grande. Não podemos ter mensagens preparadas em cima da hora. Mas para isso, há também estilos de sermões. E é esses estilos de sermões que nós vamos estudar alguns agora. O primeiro sermão que existe é o sermão lido, e como o próprio nome diz, ele é um sermão lido, na sua integralidade, do início ao fim, ele é lido, né? Seria uma espécie de uma homilia, que você pega desde o início e vai lendo até o final. O sermão lido é aquele que o ministro lê na sua íntegra, né? Lê tudo aquilo que está escrito, exige uma boa capacidade de leitura, respeitando as regras gramaticais, tais como vírgulas, ponto e vírgula, os pontos de exclamação, de interrogação, senão a mensagem fica sem sentido. Além disso, o pregador terá que ter uma boa entonação vocal, não é só ler, não é ele ficar lendo ali mimimi, ele tem que ter uma boa entonação vocal para dar vida ao texto, ok? Caso contrário, se tornará uma mensagem monótona e enfadonha. Já pensou você ler um sermão por meia hora e esse sermão ser mal lido? É enfadonho. Esse tipo de sermão ele tem as suas vantagens, né? Que a grande vantagem dela é ajudar o pregador a ministrar numa ordem lógica, evitando repetições. Então, é um sermão completamente lido. Tem também aquele sermão esboçado, talvez seja o mais utilizado pelos pregadores, que é aquele sermão que você faz o esqueleto do sermão, o esqueleto da mensagem. Nele consta apenas o tema, né, o título da mensagem e os tópicos a serem desenvolvidos. Você põe o nome do tópico, né, e o restante a ser desenvolvido está ali na mente e no coração do mensageiro. Ele serve como norteador, como uma bússola do discurso, ajudando o ministro a se manter no trajeto ali, para que ele não se perca. E se caso ele se desviar um pouco, ele retorne rapidamente para o trajeto, para não correr o risco de devagar muito para fora daquilo que era a mensagem dele ali. O esboço, ele demonstra que houve preocupação no preparo da mensagem. Há pessoas que não gostam de esboço, acham que esboço é o pregador que não tem conhecimento. Não, pelo contrário, o esboço ele demonstra muito preparo, muita dedicação, muito zelo, muito cuidado para que com aquilo que o pregador vai ministrar. Afinal, para você montar um esboço bem montado, demanda muito tempo, muito cuidado, muito zelo. Não é uma coisa simplesmente feita anotado ali de qualquer jeito, não. Tem que ser uma coisa muito bem organizada, tá certo? Então não é apenas um mero rascunho, anotações aleatórias. É um esboço, ele deve ser bem elaborado para que possa nortear realmente o pregador, para que ele possa atingir o objetivo proposto para a sua mensagem. Depois, amados irmãos, nós temos aqui o sermão rascunhado. Esse sermão rascunhado é aquele que o obreiro recebeu de última hora a notícia que irá pregar, né? Não foi possível elaborar um sermão mais esboçado, bem organizado. Assim ele montou o rascunho com os tópicos que Deus lhe deu para transmitir. Isso não significa que o pregador fará de qualquer forma, tá certo? Não significa isso. Mas ele deverá estar comprometido em transmitir a mensagem com qualidade, mesmo que de forma mais simples, porém com qualidade, ok? Aos sermões decorados,
Esse sermão decorado é aquele que o pregador prepara, estuda, lê com muito afinco e que guarda na memória tudo o que Deus colocou no seu coração para transmitir. Quando eu era mais novo, meus sermões eram todos assim, todos sermões decorados, né? Hoje já você vai ficando mais velho, a mente vai ficando mais cansada, aí você já precisa elaborar ali o esqueleto daquilo que você vai pregar. Você tem que ter ali já o esboço bem elaboradinho daquilo que você vai pregar, ok? Aí vai de cada um. Tem pessoas que a vida inteira ela tem ali na mente dela o que ela quer, ela pega aquele tema e destrincha aquele tema ali e tal. São mentes privilegiadas. Eu louvo a Deus por essas pessoas. Esse estilo de sermão permite ao ministro mais flexibilidade, mais liberdade, porque não está preso ali no esboço. Então ele pode andar mais para um lado, mais para o outro, porque o que ele vai pregar está dentro da mente dele já. Porém, ele deixa o pregador suscetível a erro, né? Ou um esquecimento. Pode acontecer de repente do pregador esquecer um tópico que ele gostaria de abordar, ou um versículo, ou uma parte da mensagem e ter que pular essa parte, ou pode até deixar a mensagem sem sentido se ele não tiver realmente esse bom preparo para uma mensagem decorada, ok? Há também o sermão improvisado, que é aquele que o ministro é pego de surpresa, não tendo tempo anterior para o preparo do sermão. Então o ministro abre a Bíblia e começa a pregar segundo o conhecimento que ele possui. Vamos fazer só uma paradinha aqui, irmãos. O termo ser pego de surpresa me assusta um pouco, porque todo obreiro tem que estar preparado. Ele saiu de casa para prestar o seu culto ao Senhor, ele deve levar uma mensagem preparada para que, se caso acontecer um imprevisto e ele ser chamado, ele não vai ser pego de surpresa, ele vai ter aquilo ali já pronto, né? Pregador ou obreiro que vai para o culto despreparado me assusta. Mas vamos abrir uma licença aqui poética, né? Falando então dessas questões de improviso, né? Quando é pego de surpresa. Essa situação nos aponta então alguns itens que não são aconselháveis e até podemos chamar de reprováveis. Primeiro item desses, há pessoas que pensam que a mensagem vem na hora e não é assim que funciona. Ninguém pega a mensagem na hora. Nós cremos sim na unção inspiradora do Espírito Santo, né? Mas isso não retira a obrigação do homem de Deus de estudar e se preparar para ser um obreiro aprovado que manuseia bem a palavra do Senhor. Muitos querem se escudar através dessa desculpa, né? De que a mensagem vem na hora, porque não querem estudar, não querem se preparar, não querem orar, se consagrar, ler a palavra de Deus, porque isso demanda tempo, né? Talvez o tempo dele seja empregado em outras coisas, no jornal, nas revistas, no WhatsApp, nas redes sociais, e não na obra de Deus. Pregador da palavra tem que ter tempo para a palavra, senão ele não é pregador da palavra, né? Um médico que não se atualiza na sua profissão, ele daqui a uns tempos ele começa a perder, ficar desatualizado, por assim dizer. E se ele não pratica a sua função, daqui a pouco ele perde até a habilidade com o bisturi. Então, assim é o pregador da palavra. Pregador da palavra que não ora, não se consagra, ele não se prepara na palavra, ele é como um motorista que ficou muito tempo sem dirigir e de repente pega o carro e fala, vou viajar. Ele coloca a vida dele e de todos que estão com ele em risco, tá certo? Então, tem que estar praticando sempre. A palavra de Deus diz que é bem-aventurado o homem que medita na sua palavra de dia e de noite. Ok, irmãos? Constantemente meditando na palavra do Senhor. A nossa razão de ser é a palavra do Senhor. Não pregamos outra coisa, não utilizamos outra coisa, não temos outra mensagem que não seja a palavra
do Evangelho de Cristo. Segundo item aí que é importante nós abordarmos é que o ministro deve estar sempre pronto, conforme já abordei ali em cima. Como diz a Bíblia, pregue em tempo e fora de tempo, ou seja, a todo momento devemos estar preparados. De repente, eu vou para o culto, já tem um pregador que foi convidado, vem de outra cidade, vem de outro estado, né, para ser o pregador. Numa festividade, já aconteceu aqui conosco, de ser a festividade da mocidade, tinha um pregador pré-determinado, aconteceu um problema, não me recordo agora qual é, se o avião dele atrasou, se o carro dele quebrou, não me recordo agora, se ele ficou preso no trânsito, não me recordo, mas o nosso pastor presidente, que na época era vice-presidente do nosso campo, ele olhou para mim e disse, o pregador não chegou até agora, você prega para a gente. E eu fui e preguei, porque eu tinha ido para aquele congresso de mocidade, após ter meditado no tema que tinha sido escolhido, tal. Então eu já fui com a mensagem pronta para pregar. E na época eu não fazia esboço, conforme eu falei para os irmãos, a mente de jovem é mais tranquila, né? Já foi com tudo na mente, foi mais prático para pregar um sermão decorado. Então, temos que estar preparados. Pregar livremente, ou seja, abrir a Bíblia e pregar, exige do pregador um conhecimento grande da palavra de Deus. Né? Vou abrir aqui a Bíblia e vou pregar onde Deus mandar. É perigoso, né? Se o pregador não tiver um profundo conhecimento da palavra de Deus e muita capacitação, ele pode ser um vetor, né, de propagações de heresias, de bobagens, de distorções doutrinárias, né, que contraria a genuína palavra de Deus. Então tem que ter uma prévia preparação. Ele lê, ele medita, claro, nós preparamos a mensagem, irmãos. Muitas vezes nós seguimos aqueles itens ali da mensagem, dos subtópicos, né, de quem faz a mensagem rascunhada, e outras coisas vão sendo acrescentadas na hora pelo Espírito Santo. Um exemplo que você dá, uma aplicação na vida das pessoas. Muitas vezes eu preparo aqui as aulas para do nosso Instituto Bíblico, e quando eu chego aí na sala de aula para ministrar para os irmãos, acaba que pega um item da escola dominical, alguma coisa, e Deus até me usa para aplicar na vida dos irmãos e alguma coisa que os irmãos necessitem. Eu já tive feedbacks aí de irmãos que falaram, olha que benção, eu vi na aula de hoje, Deus falou poderosamente comigo, que Deus continue te usando, pastor. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque era um item que estava ali, que Deus tocou no meu coração de falar, para que de aplicar na vida de vocês, dos alunos, né? E graças a Deus, Deus cumpriu a sua palavra aí na vida daquelas pessoas. Fico muito feliz por isso. É assim que nós, que almejamos pregar a palavra de Deus, devemos andar sempre com sensibilidade à voz do Espírito Santo. Principalmente nós que somos pentecostais e acreditamos na ação do Espírito Santo mais enfaticamente, né? Que ele age mais de forma mais enfática, precisamos então pregar crendo na ação do Espírito Santo. Bom, o item 4.3 do nosso livro, então, ele fala sobre os aspectos espirituais e técnicas, né? Embora até pareça redundância, irmãos, tocar em alguns aspectos que outrora nós já até apresentamos aqui, convém lembrar que o êxito da pregação consiste na vida espiritual do ministro, né? Uma vida consagrada, devotada, voltada ao compromisso com o Senhor que o chamou, né? Para isso, ele precisa andar em retidão, constantemente. As pessoas têm que ver na vida do ministro aquilo que ele está ministrando, tem que ver na vida do pregador aquilo que ele está pregando, né? Viver no que prega, para que não venha prejudicar, né? E fazer cair em descrédito por parte do ouvinte aquilo que foi pregado. Então, aquilo que foi pregado, as pessoas têm que ver
e vê na vida do pregador e fala, olha, realmente ele vive o que prega. Lembrando de João Batista, ele pregava contra a luxúria, né? Pregava contra a bebedice, pregava contra a glutonaria e ele vivia de forma simples, se vestindo de pelos de camelo, de peles de camelo, vivendo no deserto e se alimentando de mel silvestre e gafanhotos, ok? Depois, amados irmãos, ele deve andar em comunhão com Deus, por meio de oração, por meio de consagração, na dependência total do Espírito Santo. Pregador que tem autoconfiança a ponto de achar que não necessita de Deus, eu conheço demais, eu não preciso de Deus, não preciso do Espírito Santo, ele está sendo arrogante e tendo autodependência, está permitindo que a soberba tome conta dele e provavelmente ele vai chafurdar e vai sucumbir na missão dele de ser arauto do Evangelho do Senhor. Tudo que fazemos por Deus. É Deus e somente Deus quem coordena as nossas vidas, tá certo? É Ele que é o dominador de tudo, tudo seja feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. Amém? Ele também deve amar as Escrituras. Irmãos, é impossível que alguém que queira pregar as Escrituras não ame as Escrituras. Ele tem que amar e ler e desejar ter contato com as Escrituras todos os dias da vida dele. Né? Todos os dias. Todo dia ele tem que estar ali debruçado sobre a Bíblia, estudando, aprendendo, reconhecendo a necessidade que ele tem do contato constante e fortuito com a palavra de Deus. Né? Então ele deve meditar nessa palavra, observando e guardando em seu coração para cumpri-la a todo momento. Ok? Deve também consultar textos em versões diferentes da Escritura. Pegou a Bíblia Almeida, a revista corrigida, daqui a pouco ele vai e pega a Bíblia King James, depois ele vai e pega a Bíblia Almeida, revista atualizada, pega a Bíblia Alfalit, pega a Bíblia na linguagem de hoje, ele pega diversas versões da Bíblia para que ele possa chegar a uma melhor conclusão do texto, que ele não fique apenas com uma versão, mas todas as versões ajudam na interpretação, tá certo? Deve-se ler, reler, retornar ao texto mais tarde. Você lê primeiramente, muitas coisas se perdem na leitura. Depois, você relê, você volta pegando alguns detalhes que escapou. Não adianta você ler novamente a terceira vez. Você sai, toma uma água, respira, né? Manda uma mensagem de bom dia para o seu amigo, para o seu pastor, aí você volta, ora mais um pouco, volta aquele texto. Né? Momentos depois, Deus fala novamente com você, de uma outra forma, te revela novas coisas, aí você então está relendo pela terceira vez, releia a quarta vez, medita no que você leu, ora mais um pouco, no outro dia você lê novamente aquele texto, você vai ver que o ganho de conhecimento sobre aquele assunto vai crescer muito. Deve-se sempre ler e reler e retornar o texto mais tarde e utilizar sempre as regras da hermenêutica. Não se esqueça disso, né? As regras da hermenêutica são importantíssimas. Deve-se lembrar da primeira regra ali, que é a análise histórico-cultural, né? Uma análise histórica e da cultura dos povos bíblicos da época, né? Com os seus costumes, práticas e tradições. Não adianta você ler com os filtros de hoje, você precisa relembrar que há filtros atemporais e culturais aí. Você deve voltar nos tempos bíblicos e na cultura que eles viviam. Quando Moisés escreveu isso, qual era a situação? As pessoas estavam no deserto, haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho, viviam na total dependência de Deus, comendo maná, e assim por diante. Quando escreveu isso? Foi quando Jesus Cristo estava num monte, durante o sermão da montanha, ele falou isso, para que você possa relembrar ali
que existem aspectos culturais e existem aspectos temporais que nos separam dos primeiros ouvintes ali. Tem a análise lexicossintática, que é buscar definir o significado e o sentido das palavras usadas pelo escritor, né, naquele contexto lá. As palavras, conforme nós já vimos, né, elas devem ser estudadas à luz do contexto, né? Dormir, por exemplo, pode significar um sono reparador todos os dias, como também pode simbolizar a morte, né? Então, Davi dormiu e foi enterrado junto aos seus pais. Dormir aí está dizendo que ele morreu, né? Jesus Cristo estava no barco, atravessando o mar da Galiléia, o lago de Tiberíades, e de repente Jesus Cristo pegou no sono e dormiu. Ele dormiu, apenas estava dormindo porque estava cansado, né? Não significa a morte. Já quando Jesus Cristo se refere a Lázaro, ele diz, vamos para lá porque Lázaro, meu amigo Lázaro, dorme e eu preciso acordá-lo. Mas ele estava dizendo de alguém que estava morto, tá certo? Então, precisamos lembrar sempre dessa parte lexicossintática que é extremamente importante. Essa análise deve ser feita aí para que não venhamos confundir. Então, as palavras elas devem ser analisadas sempre à luz do contexto que ela está ali na frase, no versículo e assim por diante. Temos também a análise literária, buscar compreender o método utilizado pelo escritor bíblico, né, em uma determinada passagem. Se lançou mão de uma carta, uma poesia, um relato histórico, por exemplo, precisa sempre estar verificando isso. Se você não analisa o contexto literário, você não vai entender se aquilo é uma profecia, se aquilo é apenas uma passagem. Exemplo que nós vemos, né? Muitos pregadores falam, Deus disse, fui moço e hoje sou velho, nunca vi o justo e nem sua descendência mendigar o pão. Deus prometeu que o justo e sua descendência nunca mendigariam o pão. Amados irmãos, isso não é uma promessa, isso é um testemunho de vida do salmista, porque basta você fazer uma análise prévia. Fui moço e hoje sou velho. Não é Deus que está falando. Deus não está suscetível ao tempo. Deus nunca foi moço e nunca foi velho. Deus, ele não muda, tá certo? Então, quem deu esse testemunho foi o salmista, ao dizer que ele foi moço e hoje, sendo velho, ele nunca viu o justo e sua descendência mendigar o pão. O justo pode vir a mendigar o pão? Pode vir a passar dificuldade? Sim, pode, né? Não quer dizer que Deus permitirá que ele viva nisso para sempre. Pode passar temporariamente por dificuldades, como falamos por alguns perrengues, né? Jó passou por dificuldade. A teologia da prosperidade diz que não, que aquele que está passando por problema é porque está em pecado, porque não agrada a Deus, seja lá o que for. Irmãos, isso não é verdade. Não tem respaldo bíblico. Jó era um homem temente a Deus, servo fiel a Deus, segundo a própria palavra de Deus diz. No entanto, Jó ele passou por dificuldades, passou por alguns momentos complicados de adversidade, mas foi fiel ao Senhor, tá certo? Então, precisamos ver essa análise literária para poder entendermos qual o sentido, se aquilo ali foi uma profecia, se é uma carta orientadora, se é um testemunho pessoal do escritor e tal, e assim por diante. Tá certo, amados irmãos? Depois, a análise teológica, buscar entender o significado teológico dos tempos bíblicos, ou seja, qual era a compreensão que as pessoas tinham à época, como isso soou aos ouvidos dos primeiros ouvintes, né, da época, da pessoa de Deus, a sua obra, do seu caráter, das suas ações, ou de Jesus Cristo e do Espírito Santo, de temas voltados para a salvação, para a escatologia, dentre outros. Precisamos então fazer essa análise, buscar entender esse significado, né? Sobre o que está sendo falado, qual é o sentido daquilo que está sendo exposto, para que possamos, ao ministrarmos de forma que venhamos a repassar a verdade, possamos repassar
com fidelidade ao texto bíblico e não segundo conjecturações humanas, ok? Precisamos fazer essa análise teológica com dedicação para que a palavra de Deus possa ser pregada de forma genuína, ok, irmãos? Como uma forma de conclusão deste capítulo 4, então, nós chegamos à conclusão que o ministro tem à sua frente vários desafios, para que ele possa expor a palavra de Deus com excelência e qualidade. Afinal, amados, está representando o Todo-Poderoso, tendo o privilégio de falar as verdades eternas, ok? Assim, torna-se urgente a necessidade de um maior conhecimento e crescimento na graça para que o Evangelho continue sendo bem difundido, sempre crescendo na graça e no conhecimento, para que esse Evangelho ele possa ser bem difundido, impactando vidas e transformando gerações ao longo dos séculos, tá certo? Espero que essa aula possa ter contribuído para que possamos compreender melhor essa dinâmica importante que é a questão dos estilos que tem, da espiritualidade e das técnicas do sermão. Lembrando que espiritualidade nada tem a ver com a pessoa dar gritos, saltar. Tem pessoas que confundem, acham que quem grita mais, olha, o irmão está cheio do poder, e quem prega mais mansinho, o irmão não tem unção. Isso não tem nada a ver, irmãos, tá certo? A unção está em a pessoa estar dedicada na obra de Deus, aprendendo e crescendo cada dia mais no reino de Deus, tá certo? Desejo aos irmãos um ótimo dia, que Deus possa abençoar e nos ajudar a crescer a cada dia mais no aprendizado da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, assim concluímos não apenas o capítulo 4, como também a unidade 3. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.